Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, vamos iniciar mais uma aula de História com o professor César Robério, seu amigo, aqui no nosso canal Educação, programa de mediação tecnológica. O nosso amigo Jack Souza está aqui acompanhando o Jack, é o nosso monitor do programa Pré-ENEM Online. Sou muito grato ao Jack, né? Ele que acompanha nossas aulas e todas as aulas. Ele é um cara bem conectado. Valeu, grande Jack Souza. Meus queridos, é o seguinte, qual vai ser a nossa aula de hoje? Qual vai ser o assunto? Qual vai ser o tema? O Jack direto de Betânia, né? Betânia do Piauí. Valeu, grande Jack. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar dois assuntos. Revolução Mexicana e a Revolução Russa, tá? Revolução Mexicana, 1910, Revolução Russa, 1917. E são dois movimentos muito interessantes, um na América Latina, né, a Revolução Mexicana, e outro na distante Rússia, mas que teve seus impactos, né, teve as suas consequências, teve seus desdobramentos, não é verdade? Pois vamos lá? Qual é o nosso roteiro na nossa aula de hoje? Selecionar as evidências para elaborar hipóteses e argumentos relativos aos problemas sociais da contemporaneidade, como desigualdade de renda e outras questões relacionadas ao mundo do trabalho, e compreender as contribuições tanto da Revolução Mexicana quanto da Revolução Russa para as configurações geopolíticas do mundo. Vamos lá? Meus queridos, a independência da Espanha, né, estou falando do México, né? A independência do México em relação à Espanha, obtida em 1821, não foi capaz de fazer os mexicanos se tornarem totalmente livres. Como assim, professor? Não, na verdade, não somente a independência do México, né? A nossa independência também, que agora, em 2022, né, se celebra o bicentenário, né, da independência, que foi em 1822. No nosso caso, né, no Brasil, nós nos tornamos independentes em relação à nossa metrópole, que era Portugal, né, em 1822, um ano seguinte à independência dos mexicanos. Assim também que o Brasil levou um tempo, não foi? Para poder cortar totalmente esses vínculos com a nossa antiga metrópole, né, que era Portugal. Né? O cara que proclamou a independência do Brasil era o filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, né? Foi implantada uma monarquia no Brasil. Mas é interessante que nesse aspecto de monarquia, né, nós temos algo em comum com o México, sabia? Porque se aqui na América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, né, que existiu aí no século XIX, porque nós éramos cercados de repúblicas, República da Argentina, do Paraguai, né, República do Chile, do Equador. No entanto, na América do Norte, no México, também aconteceu algo parecido. Por quê? Porque esse cara, o Agustín de Iturbide, ele se autodeclarou imperador após a Guerra de Independência do México. Está entendendo? Então, assim, eles não optaram de imediato, os mexicanos, pelo sistema republicano presidencialista. Tá legal? Lá eles também implantaram uma espécie de monarquia. Da mesma forma que soou estranho aqui na América do Sul, a monarquia brasileira, também soou estranho a monarquia no México. Por quê? Porque essa história de monarquia era muito comum na Europa, que tinha monarquias seculares, né? Monarquias seculares. No caso da América, desde a primeira colônia, as primeiras colônias que proclamaram sua independência, né, como foi o caso das 13 colônias inglesas, fizeram a opção pela República Presidencialista, né, com George Washington, o primeiro presidente. Então, monarquia no Brasil, monarquia no México, não soou bem. O nosso amigo Jack Souza, verdade, o Brasil demorou, aqui no nosso bate-papo, né, do YouTube, o Brasil demorou a ter seu reconhecimento da independência por parte de Portugal, tanto teve que pagar, né, 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Isso é verdade. Né? Assim, Jack, o Brasil já nasceu endividado, né? E a Inglaterra adorou isso aí porque ficou devendo aos ingleses, né? O Brasil nasceu devendo. Questão indígena. Desde a chegada dos europeus,
ao continente americano, as tribos indígenas foram alvos de violência e muitas delas acabaram exterminadas. Infelizmente, não foi assim algo que aconteceu somente no México, né? Aconteceu também no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile, esse massacre, né, das tribos nativas, tá legal? Lógico, o europeu chegando com a intenção de dominar, de estabelecer seus domínios, né, imperiais, entendeu? Não vai tolerar, digamos assim, ter que combinar algo com os índios, né? Tá legal? Mesmo com a independência, os indígenas não foram incluídos nas decisões políticas e sofreu com a pobreza. Meus queridos, é o seguinte, quando você observa esse processo histórico, surgimento de nação, né, você se indaga, vem cá, atendia a quem? Beneficiava a quem? Né, essa nova nação que está surgindo. Como vocês estão observando, no caso do México, não atendeu aos interesses dos índios. Entre 1876 e 1911, Porfírio Dias governou o México como ditador. Então, o México já começou com uma pessoa que tinha muitos poderes e que acabava extrapolando esses poderes, né? O governo, que é o Porfírio Dias, esse senhor que está aí na sua tela. Seu governo foi marcado pela entrada de capitais externos para a exploração de recursos minerais e favoreceu a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, nas mãos do latifundiário. Então, Porfírio Dias vai governar o México como ditador. Ou seja, ele não tinha sido eleito, ele vai se perpetuar no poder, ele não vai ter mandato, porque ditador não tem mandato. Né? Ditador não quer saber de essa ferramenta democrática, que é o mandato. Porque num país democrático, a criatura assume a presidência já sabendo o dia, mês e ano que vai deixar de ser presidente. O mandato tem um término, a não ser que se reeleja, né? Enfim, o governo do Porfírio Dias foi marcado pela entrada de capitais externos no México e para a exploração dos recursos minerais e favoreceu a concentração de terra na pessoa dos latifundiários. Observe, você tem muita informação aí em pouco espaço, né? Porque, veja bem, o Porfírio Dias, ele vai atender aos interesses dos empresários estrangeiros, ao facilitar a entrada de capitais externos. Parte desses capitais externos, pessoal, que vinham de outros países, né? Veja que eles eram canalizados para a extração de recursos minerais, né? Ou seja, todo o patrimônio, né, a riqueza do México estava se esvaindo para o exterior, exatamente por os acordos que o Porfírio Dias acabava estabelecendo, né, com outras nações, com empresários de outras nações. Aqui o Jack no bate-papo. Parece um pouco com a história do Brasil por causa do tempo que Dom Pedro I demorou na monarquia. Jack, quando você... Fazendo aqui uma matemática aqui. Você pega de 1876 a 1911, foi o tempo que o Porfírio Dias ficou, 24 com 11 vai dar o quê? 35. Ele ainda perde para Dom Pedro II, porque Dom Pedro II ficou 49 anos no trono, de 1840 a 1889, não é isso? Então, parece, né, com a trajetória de Dom Pedro II, mas sendo que Dom Pedro II ficou mais tempo ainda do que o Porfírio Dias. Enquanto atendia aos interesses da elite mexicana, a maioria da população era pobre, né, e analfabeta. Tá vendo? Então, Porfírio Dias focou em atender os interesses da elite mexicana, que eram poucos, lógico. Enquanto isso, a maioria, né, dos mexicanos vivia numa situação de pobreza e também de analfabetismo, não é? Então, veja que
Aliás, é uma mistura muito perigosa, pobreza com analfabetismo, porque o cidadão sendo analfabeto, ele fica até mais difícil ele sair da condição de pobreza. Tá legal? Porfírio Dias, ele governa o México. O México sofreu com a prolongada ditadura caudilhista, o porfiriato. Observe, porfiriato é uma referência ao Porfírio Dias. Aqui em cima você vê ditadura caudilhista. É muito normal você perguntar, professor, o que é caudilismo? Para poder entender que ditadura caudilhista é essa. Caudilismo, pessoal, é o análogo, ou seja, você pode comparar, é semelhante com o coronelismo brasileiro. Coronelismo brasileiro. É o exercício do poder através do carisma e simpatia, troca de favores. Mas não é só carisma e simpatia não, pessoal. Não é só troca de favores, não. Vamos acrescentar o quê? Vamos acrescentar o seguinte, o uso da violência. Olha aí esses caudilhos. Eles estão armados. Alguns você percebe, está com um revólver na cintura e tal. Então, isso tudo era para intimidar, né? Então, assim, faziam favores para as pessoas? Faziam, né? Esperando que as pessoas atendessem aos seus pedidos. Mas esse tripé é preciso você considerar, quando estiver falando de caudilismo, ou mesmo de coronelismo, porque podemos até dizer assim, que o caudilismo foi o coronelismo no México, né? Que nós tivemos aqui no Brasil, coronelismo. Então, vejam bem, qual é o tripé? Carisma, colocou assim com a barrinha, né? Nós colocamos carisma e simpatia, porque o coronel ou então o caudilho, eles eram simpáticos, muitos ofereciam até os seus filhos para eles serem padrinhos, tá legal? Então tem essa parte do carisma, da simpatia. Mas também tem, o segundo tripé, a troca de favores, né? Então quando um coronel ou um caudilho fazia algo por alguém, era esperando algo em troca. Sobretudo no período eleitoral. Tá legal? Agora, o terceiro tripé que eu estou evidenciando é o do uso da violência, né? Ou seja, quando os favores não surtiam efeito, aí eles acionavam jagunços, que eram pessoas armadas a serviço deles, desses grandes latifundiários. Então, acabavam eles tendo o apoio das camadas populares. Tá? Apoio de diversas maneiras. Ou um apoio, digamos assim, pelo carisma, pela simpatia, ou então um apoio por algum favor que eles ficaram devendo, né? Ou então um apoio pelo medo, né? Pelo uso da violência, que era muito comum naquela época, muito comum mesmo, tá bom? Vamos para a Revolução Mexicana. Quais foram as causas, então, da Revolução Mexicana? É importante você entender, né? O que foi que acabou resultando, né, num confronto entre civis, né, mexicanos contra as autoridades daquela época. Uma das causas da Revolução Mexicana, sem sombra de dúvida, foi a forma autoritária com que Porfírio Dias ele governava o México. O povo não estava apoiando, né? As pessoas estão insatisfeitas. Olha essa imagem, a imagem que retrata uma situação de extrema pobreza, miséria, né, no México. Então, assim, o Porfírio Dias, ele se volta totalmente, praticamente, para as elites mexicanas e esquece o povo. Vai acontecer um aumento da pobreza, né? Grupos de oposição, como maçons, líderes, caudilhos, que nós comentamos no slide anterior, e partidos políticos de esquerda, começaram a discutir meios, né, para se chegar ao poder. Você está entendendo? Então, assim, a situação era bastante desfavorável, né, para as pessoas mais pobres.
eles estavam expostos, estavam extremamente vulneráveis. E eles começam, então, a procurar alternativas. O curioso é que, no primeiro momento, está muito heterogêneo, não é verdade? Você tem aí maçom, líder de caudilho, partido de esquerda, está tudo misturado. Mas eles tinham algo em comum. O que era algo em comum? Era exatamente a oposição ao Porfírio Dias. O objetivo desses grupos era a realização de reformas que amenizassem, né, a desigualdade social. É isso que esses grupos queriam. Algum tipo de ação, né, de ações, melhor dizendo, né, do próprio governo federal que amenizasse aquela situação de pobreza. Olha essa imagem, gente. As imagens falam muito. Estão vendo aí 3 adultos, 3 crianças. Aliás, 4, tem uma sentadinha ali. Veja que, ao que tudo indica, as crianças estão chorando, né? Estão passando por alguma dificuldade. Situação de pobreza, pessoal. Situação de extrema pobreza, né? No México. E o Porfírio Dias, nem aí, não tem essa preocupação. Em 1908, clubes democráticos se formaram para defender a liberdade política e as eleições diretas e livres, tá? Por quê? Os militares, né? Os clubes democráticos que começam a se formar em 1908, eles têm bandeiras bem claras, como, por exemplo, a liberdade política, né, e as eleições diretas e livres. Eleições diretas, não indireta. Eleições diretas e livres. Tá legal? Opa, aqui o Jack no bate-papo. Professor, quais foram os principais líderes da Revolução Mexicana? Vamos já comentar. Mas vou só lhe adiantar que 2 que se destacaram foram Emiliano Zapata e Pancho Villa, tá bom? Mas vamos tratar com mais detalhes de cada um deles, desses líderes. Olha aí, com famosos, melhor dizendo, chapéus mexicanos, sombreiros, todos armados, para enfrentar Porfírio Dias. A organização do movimento pela defesa da liberdade se transformou em uma revolução social para combater aqueles considerados os causadores da desigualdade, né, e dos problemas sociais no México. Ok, então começou um grupo pequeno de opositores ao Porfírio Dias. E esse grupo vai aumentando de tal maneira, né, que as condições para serem iniciadas a Revolução Mexicana, elas começaram a acontecer. Tá legal? Alguns integrantes desse movimento começaram a se armar para chegar ao poder pela violência. Olha, a legenda aí, Mexicanos Rurales. Então, vejam vocês que existem vários caminhos para se chegar ao poder. Você pode chegar ao poder pelas eleições, que é a forma mais democrática, mais correta, né? Mas aqui, os integrantes da Revolução Mexicana, eles fazem essa opção, né, de se armarem para chegar ao poder pela violência. Tipo assim, que se for depender da livre e espontânea vontade do Porfírio Dias, então pode tirar o cavalinho da chuva, né? Ele vai pegar uma bronquite, tá? O Jack, quando falo em México, eu só me lembro dos chapéus, que fazem sombra para 3 pessoas, comparado com os demais chapéus que eu já vi, né? KKK. Jack, tem uns que não cabe todas as pessoas que você está falando, não, né? Porque, olha só, esses da fotografia são um pouco menores, mas, de fato, tem um sombreiro bem grande, né? São enormes, tá? Ok. Chama muita atenção, é verdade, Jack, chama muita atenção.
Observe que também estão todos armados, eles estão querendo chamar a atenção para a bala também, né? Havia esse sentimento. Ah, entendi agora. Entendi, Jack. Foi isso que você quis dizer, né? Ah, entendi. Beleza. Então, tá aqui, as situações estão postas, né? As situações estão postas. Só para brincar. Ah, se bem, Jack, que esse chapéu, os sombreiros dos mexicanos, para nós aqui na América, para nós aqui no Brasil, né? Eles são de fato essa referência, né? A gente associa muito, né? A eles, né? Aos mexicanos. Tá legal? Olha ele aí. Olha ele aí, Jack. Emiliano Zapata. Minha terra e liberdade. Guerra civil. Viva México. Viva o México. Tá legal? A reforma agrária era a prioridade dessa Revolução Mexicana. Vamos aprender isso, por favor? Reforma agrária era prioridade, né? Era a prioridade desse movimento da Revolução, né? Da Revolução Mexicana. Olha aí, cada país tem sua marca, né? O Jack. É, verdade. Né? Cada país tem uma referência, né? que é muito lembrado por outras pessoas de outra parte do mundo, né? Então, assim, pessoal, veja bem, a Revolução Mexicana, ela vai ter, assim, um compromisso muito forte com a reforma agrária, né? Com a reforma agrária. Né? Era preciso repartir as terras para que os pequenos agricultores vivessem delas, garantindo para si melhores condições de vida. Agora, entendam bem, viu, pessoal? Esse desejo de reforma agrária, ele estava associado com a preservação das propriedades indígenas. Então, não vamos pensar que o movimento revolucionário mexicano, em relação a essa questão da estrutura fundiária, que eles lutaram pela reforma agrária, mas respeitando as populações indígenas, né? Respeitando as populações indígenas, né? Porque vocês sabem que uma das causas dessa pobreza enorme, o Pancho Villa entendia isso, né? Emiliano Zapata, nós estamos vendo aqui Emiliano Zapata, né? Mas os dois, exatamente. Eles compreendiam que, da forma como estava, eles não tinham nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de melhoria. Tá legal? Então tá aí. Desejo da produção, desejo da preservação das propriedades indígenas. Então eles não vão entrar em choque com os índios, não vão, né? Os revolucionários mexicanos. Tá legal? Então, gravem isso, reforma agrária em relação à reforma mexicana é algo que desperta muito interesse. Olha ele, desde a juventude, Emiliano Zapata se mostrou contrário à dinastia, né, de Porfírio Dias. Sua participação foi decisiva na vitória da Revolução, mas, olha que coisa interessante, ele se negou, né? Mas ele se negou a participar do novo governo, né? Ele não aceita participar do novo governo, ele foi convidado, foi reconhecido o mérito dele, foi reconhecida a capacidade dele, a dedicação dele pela Revolução Mexicana, tá bom? Sim, olha, Jack. Então, o objetivo de Emiliano Zapata era de colocar as terras nas mãos de muitos e não apenas do latifundiário. Exatamente. Ou seja, fazer uma reforma agrária, né? Fazer uma divisão da terra. Terra para quem de fato precisava, para quem de fato acabava produzindo. Tá legal? Emiliano Zapata foi assassinado no dia 10 de abril de 1919, em uma emboscada preparada pelo general Jesus Guajardo. Essa foto ficou bem nítida, né, pessoal? Me parece até daquelas fotos colorizadas, né? Porque nessa época tinha muitas fotos em preto e branco. Mas o cara caprichou mesmo aí, né? Na fotografia. Olha a arma dele, né? Aí do lado, do cinturão.
né? É um homem que enfrentou muitas batalhas e, infelizmente, acabou sendo morto numa emboscada. O cabo ficou aguardando a hora que ele ia passar. E, convenhamos, a forma como o Emiliano Zapata foi morto foi de forma covarde, né? Já que ele não teve muito tempo, né, até para reagir. Mas era assim que funcionava no México daquela época, né? As pessoas andavam armadas e faziam uso dessas armas como bem entendiam, tá? Ok? Vamos em frente. E, além do Emiliano Zapata, vamos destacar também, pessoal, a existência de Pancho Villa. Pancho Villa, quando começou a Revolução Mexicana, Villa fazia parte do exército mexicano e apoiou Francisco Madero na luta contra a ditadura de Porfirio Díaz. Tá certo? Participou do grupo armado de oposição ao governo Huerta, vamos falar sobre ele. Tal qual Zapata, Pancho Villa foi assassinado em uma emboscada no dia 23 de julho de 1923. Tá? O Jack. Verdade, professor, está bem feita, né? Acho que é a foto que ele está se referindo, essa daqui. Opa, foto, né? Está bem feita, mas me lembrou as pinturas em quadro do primeiro-ministro, do Dom Pedro I, mas essa imagem está nítida, né? Enfim, Dom Pedro II tem um acervo fotográfico enorme, imenso, né? Mas o Emiliano Zapata está assim, vestido mesmo como, não está vestido como um rei, né? Está vestido como uma liderança, como um militar que lutou ao lado do Porfírio Díaz, né, ao lado de Pancho Villa. Em 1911, as ruas mexicanas foram tomadas por trabalhadores em greve. E na zona rural, né, os camponeses demonstraram suas insatisfações. Tá legal? Então, vejam bem. O movimento sindical está atento, trabalhadores em greve. O que chama a atenção aqui é a zona rural, né, porque a zona rural, historicamente, ela não tem um envolvimento, né, com o que é discutido nas cidades. Enfraquecido por esses movimentos, o ditador, pessoal, Porfírio Díaz, renunciou à presidência, tá? E se exilou em Paris. Ou seja, Porfírio Díaz não é mais presidente do México, tá bom? Não é mais presidente do México. Inclusive vai ter que se exilar. Porque, gente, havia toda uma preocupação com a segurança. Ele tinha preocupação com a segurança dele, né? Já que é um regime revolucionário que se aproximou, então era preciso fazer esse contraponto. Francisco Madero, esse senhor aqui do lado, foi escolhido para assumir o poder no lugar do Porfírio Díaz, com a promessa de fazer as reformas sociais tão pedidas pelos revolucionários, entre eles Emiliano Zapata. Então, a promessa de fazer reformas sociais tão pedidas pelos revolucionários. Uma oportunidade que ele teve, não foi? O Francisco Madero, né? Ele procura ter uma sintonia muito grande aí com aqueles que o elegeram, nem que o elegeram, né? Aqueles que fortaleceram o movimento dele, tá? Mas aqui reside um problema. Qual é o problema? Muito daquelas reivindicações que o povo fazia, na época não tinha como atender. Não tinha recurso, não tinha legalidade, né? Então, esses presidentes aqui, até agora, eles não tiveram perdas, digamos, pessoais, tá? Mas, pelo contrário, quando havia um entendimento, tinha muito ganho. Então, grave esse nome, Francisco Madero. O que é que vai acontecer com ele? Madero não cumpriu a promessa, né, de fazer a reforma agrária. Não cumpriu. Não é fácil. As elites agrárias
todas elas contrárias, né? Porque como indenizar essa questão, quantidade de terra, né? Como poderia fazer isso, né? Essa reforma agrária, quem iria receber terra, quem não iria? O fato é que o Madeiro não cumpriu a promessa, né, de fazer a reforma agrária. Tá legal? Nesse contexto, o Emiliano Zapata não quer nem saber, não vai nem contar a pipoca. Ele rompa com o Madeiro, volta ao sul e dá a ideia, o plano de Ayala, para dividir um terço das populações, um terço das terras entre os camponeses. 33,3%, uma quantidade de terra muito boa, né? Sem outra saída, a não ser continuar a revolução, Emiliano Zapata e Pancho Villa iniciam uma nova ofensiva militar contra Madeiro, tá? Contra Madeiro. Então, foram aliados no passado, né? Mas que agora eles estão muito articulados, né? Então, foi na prática isso que está acontecendo, né? Que aconteceu no México, em 2010. E aí surge esse senhor, o Huerta, que aplica um golpe de Estado em 1913, sempre eu estou seguindo aqui a cronologia. Olha aqui o Jack. É verdade, o Francisco Madeiro teve uma grande oportunidade. Pois é, Jack. Assim como outros também têm, ele teve, e vou até voltar um pouquinho, ó, o Madeiro, que o senhor fala, né? Francisco Madeiro, o Jack está comentando aqui no bate-papo, que o Francisco Madeiro teve uma grande oportunidade, teve que desperdiçou, né? Foi para as cucuias, tá? Desperdiça, tanto é que vai acontecer com ele? Vamos ver. O Huerta aplica um golpe de Estado, em 1913, subindo ao poder após assassinar o então presidente Francisco Madeiro e seu vice. Ou seja, esse senhor aqui foi morto, tá? Esse senhor foi morto. Ele Francisco Madeiro. Francisco Madeiro, ele foi assassinado, né, pelo Huerta, que queria assumir o cargo de presidente. Ao se tornar presidente, o Huerta também foi alvo de tentativa de golpe de Estado, principalmente por estar com os conservadores. Então, veja bem, há toda uma sequência que você tem que estar acompanhando, tá? Grave esse nome, o Huerta, é o cara que vai assumir o poder no México em 1913, que assassina o então presidente Francisco Madeiro e o seu vice. Mas por que ele vai matar o vice? Porque alguém poderia argumentar ou reivindicar que o vice assumisse o governo do México, já que não tinha mais o presidente, mas nem isso, ele não se manifestou, né? Ao se tornar presidente, o Huerta também foi alvo de tentativa de golpe, tá? As pessoas, elas são muito voláteis, né, em termos de pensamento, porque ora um está defendendo Madeiro, aí amanhã, depois já está fazendo, já está contra, né, as ideias do Madeiro, tá? O Huerta não vai ficar muito tempo não, viu? O Zapata organizou o movimento revolucionário que atacou o governo de Huerta. Em 1914, Zapata e Pancho Villa conseguiram derrotar Huerta. Opa, aquele senhor do slide anterior, né? Derrubar Huerta e elegeram Carranza como novo presidente do México. Está aqui ele, esse senhor aqui, né? Novo presidente do México. Zapata foi convidado para assumir o governo mexicano, tá? Mas ele recusou o pedido. Então ele não tinha essa afinidade, né, com o poder. Lutava e confiava que outros a governassem, né?
Olha aqui o Jack, houve muitas mortes de líderes nessa revolução, sim, com certeza. Só que nós estamos vendo 2 que morreram. Vocês estão vendo aqui na sequência, né, pessoal? Na sequência, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa foram mortos. O Madeiro também foi morto, entendeu? Então, tem uma sequência de mortes aqui. Movimento muito violento, tá? Zapata foi convidado para assumir o governo mexicano, mas acusou. 3 anos depois, uma nova Constituição foi promulgada. Ora, pessoal, numa situação daquela, de insegurança, de instabilidade, de mudanças, né, de governo, acabou exigindo, né, uma nova Constituição. Zapata foi assassinado olha aí, Jack, Zapata foi assassinado em 1919 e o Pancho Villa em 1923. 3 anos depois. 3? Não, 4 anos, né? 4 anos depois, o Pancho Villa também foi morto. O desaparecimento dos principais líderes da Revolução significou o fim do movimento e a tomada do poder pela burguesia mexicana. Isso aqui merece um comentário, viu, pessoal? Como assim? Veja bem, enquanto o Pancho Villa e o Emiliano Zapata estavam vivos, né, eles se destacavam, eles quem lideravam esses movimentos revolucionários no México, né? Mas, quando os dois, a partir do momento que os dois foram mortos, o Zapata primeiro, em 1919, e o Pancho Villa, em 1923, né? Então as elites acabam assumindo a liderança a liderança política do México, tá bom? É sempre bom você ter em mente essa evolução. É muito conflituoso, não é, pessoal? O processo de revolução mexicana, né? Mas você, acompanhando atentamente, você identifica alguns atores, alguns interesses, né? Algumas movimentações, tá bom? Consequência da Revolução Mexicana, vamos ter aí a promulgação da Constituição, né, que garantiu o quê? Gente, só para poder detalhar melhor para vocês, essa questão de promulgação, de duas uma. Ou uma Constituição é promulgada, que é um produto de uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? Ou então ela é outorgada, tá? Ou então ela é outorgada. Vamos lá. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que de duas uma. Ou essa Constituição, ela é promulgada, ou então a Constituição, ela é outorgada. Pronto. É isso que eu chamar a sua atenção. Ou ela é outorgada. Como é que a Constituição é outorgada, professor? Uma Constituição outorgada, pessoal, é quando ela é imposta, né, de forma arbitrária, ditatorial. Uma Constituição ela é promulgada quando ela é produto de um debate. Deixa eu dar aqui um exemplo de uma Constituição outorgada. A Constituição, né, do Brasil de 1824, Dom Pedro I. Né? Aqui é do Brasil, lógico, essa outra Constituição é do México. Né? Aqui é a Constituição do Brasil. Tá? A Constituição do Brasil. Essa Constituição mexicana, ela foi promulgada, né? Então, tudo bem, bacaninha, é uma Constituição que foi produto de um debate. Aqui o Jack, é bem complexo esse processo de evolução, quando mal entra um líder já chegava outro, é verdade, já que muitos eram mortos, sem falar nos diferentes pensamentos que descontentavam os revolucionários, Perfeito, Jack. É exatamente isso, tá? Essa mesma Constituição garante o poder ao Estado para expropriar terras para fim de reforma agrária. Então, a Constituição, está bem aqui, a Constituição de 1917, né, uma Constituição que foi promulgada no calor desse momento, tá, na Revolução Mexicana, vai separar o Estado da Igreja, porque antes havia uma
uma ligação muito forte, né, no México, do Estado com a igreja. Havia o reconhecimento das terras indígenas, tá? Porque, veja bem, a participação dos índios na Revolução Mexicana foi muito intensa, viu, pessoal? Foi muito forte. Então, nada mais justo de que essa Constituição reconheceu o direito das comunidades indígenas em relação às suas terras. Tá legal? Um outro detalhe interessante, pessoal, é a instituição do salário mínimo e da jornada de trabalho de 8 horas para os trabalhadores. Nesse sentido, veja que o México largou na frente, porque não foi em 1917, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, somente na década de 40 do século passado que vai publicar a Constituição das Leis do Trabalho. Né? Então, veja que 30, 40 anos antes, o México já tinha dado esse avanço. Tá? No sentido de quer trabalhar no Brasil, né? Você tem que adequar as leis, né, da Constituição. Agora, no México, tinha também que se adequar às leis, né, às leis mexicanas, e observe que essa Constituição de 1917, ela refletiu interesses, né, do povo mexicano naquela época, como, por exemplo, em relação à reforma agrária, em relação a direitos trabalhistas, foi uma grande conquista, tá bom? A Revolução Mexicana, pessoal, foi um dos principais temas do movimento artístico denominado muralismo mexicano. São imensas obras, né, murais, onde retratam as desigualdades sociais do México, retrata também momentos da Revolução Mexicana, né, em 1911, e esse estilo, né, de arte, ele acabou também sendo muito reverenciado por conta da sua ligação, exatamente por conta da sua ligação com a Revolução Mexicana, né? Era uma maneira de retratar. Agora, o curioso, assim, como boa parte da população do México era pessoas analfabetas, né, que não sabiam ler. Então, eles tinham esses murais como excelentes formas de comunicação, né? Porque tratavam de cenas da guerra, de momentos, né, do conflito e tal, os interesses que estavam em jogo. Então, nós estudamos nas aulas de História da Arte, né, sobre os murais mexicanos, ou o muralismo mexicano, mas também nas aulas de História, lógico, obviamente. Aqui é onde acontece uma interdisciplinariedade, né? Interdisciplinariedade. Bom, pessoal, dito isso, né, sobre a Revolução Mexicana, nós vamos tratar, a partir de agora, sobre a Revolução na Rússia, né, também no século XIX, que começa, né, os antecedentes. Mas, assim, a Revolução Russa, propriamente dita, ela vai acontecer em 1917. Né? Então, nós já sobrevoamos a Revolução Mexicana, identificando alguns momentos mais tensos, né? Luta pelo poder, tá? Desentendimentos internos. Então, tudo isso aconteceu na Revolução Mexicana. Agora, vamos para a Rússia. A Rússia é marcada por quê? Imenso país, né? Mas é marcada por falta de liberdades. Liberdade para quê, professor? Liberdade para escrever o que você pensa, né? Liberdade para você escolher seus próprios governantes. Então, essa liberdade não tinha na Rússia, né? Olha aqui o Jack. A Revolução... sim, em relação à arte, né? Essa arte é bem legal. As imagens falam, ou seja, está se referindo ao muralismo mexicano, né? A Revolução falam, e é uma boa forma
né, de comunicar. A outra postagem, a Revolução Russa foi a que teve aquele lema, pão e paz. Verdade, certo, professor? Sim. Teria mais uma reivindicação, que era terra, viu, Jack? Terra, pão e paz. Tá? Terra, reforma agrária, pão, que eles estavam passando muita fome, e paz, porque naquela época, em 1917, a Rússia tinha entrado na Primeira Guerra Mundial sem a menor condição. Tá? Sem ter a menor condição. Tanto é que ainda lutavam usando cavalos, para você ter uma ideia. Era bem primitivo mesmo. Ok? O Jack está corrigindo aqui, terra, pão e paz. Muito bem. No campo, reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terra, né, nas mãos da nobreza. Então, pessoal, você tinha o quê? Muitas terras, mas nas mãos de poucas pessoas. Era isso que acontecia naquela época. Quando você tem uma situação semelhante a essa, muitas terras pertencentes a poucas pessoas, você tem uma situação de desequilíbrio social, não é? Tem uma sensação de desigualdade, tá? É isso que estava acontecendo. Em muitos lugares continuava um sistema de produção feudal. Olha, pessoal, eu coloquei aqui no slide, porque também tem alguns livros didáticos, né, fazem referência à realidade econômica da Rússia no século XIX, como, tipo assim, resquício do feudalismo, ou semelhante ao feudalismo. Não, pessoal. Não, porque o que nós entendemos por feudalismo ficou restrito a um período bem delimitado, do século V ao século XV, e também a um território bem delimitado, né? Na verdade, que é a Europa Ocidental. Então, não queiram ver dessa forma. A situação, não é, no máximo que você pode dizer é que a economia na Rússia era uma economia que se assemelhava ao feudalismo. Como? Porque no feudalismo você não tínhamos os senhores feudais que tinham toda uma relação de favores ao redor dele, né? Então, mais ou menos parecido. Olha aqui o Jack, muita terra para pouca gente e muita gente para pouca terra. Às vezes é muito para começar, né? Isso mostra a desigualdade social daquela época, por exemplo. Perfeito, perfeito. O regime czarista reprimia a oposição. Opa, que é isso, professor? O regime do czar, né? O czar que era o imperador na Rússia. Era ele quem mandava. Então, o regime do czar reprimia a oposição. E a Okhrana, que era a polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Pronto. Então, em relação à formação de opiniões, né, formações por opiniões, a polícia secreta, a polícia política, né, do czar, né, que era o imperador de Roma, controlava tanto o ensino, né, como a imprensa e os tribunais. Então, não vai ter divergência de concepções, né, entre essas situações que estão postas aí, tá bom? O czar não permite, o czar não tolera, ele não aceitava nenhum tipo de pensamento contrário. Um ensino, um professor que resolvesse, por exemplo, comentar em sala de aula, alguma ação do czar que acabou reforçando a pobreza, a miséria, não podia. Né? Por quê? Porque a Okhrana não deixava. Imprensa, vamos publicar aí uns jornais fazendo crítica ao czar, Nicolau II. Novamente, né, a imprensa não era tolerada. Não era uma imprensa livre, tá? E olha essa imagem, frio, Sibéria. Milhares de pessoas, elas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas, né, por crimes políticos. Ou seja, o cara não tinha matado ninguém, não tinha roubado ninguém,
Aí o que foi que ele fez? Não, ele escreveu um artigo para um jornal fazendo críticas ao czar, né? Não, isso não era tolerado. Resultado, essa criatura era enviado preso para a Sibéria, onde ficavam os presos políticos, né? Onde ficavam os presos políticos, tá certo? Lugar muito distante, né? Frio, baixas temperaturas, era uma prisão muito dolorosa, tá bom? Olha aqui o Jack. Professor, muitas terras para pouca gente, e muita gente para pouca terra, e às vezes é muita gente para nenhuma terra. De fato, não tem nenhuma terra. Nenhuma terra. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio, né, sobre os trabalhadores urbanos e rurais. É um controle total, né? Era um regime ditatorial. Olha, Jack, a Sibéria é um país muito grande. Na verdade, a Sibéria é um território da Rússia, né? Território da Rússia. No governo do czar Nicolau II, esse foi o último. Olha aqui, 1917, o ano que ele termina. Ele vai ser executado, né? No ano, o governo do czar Nicolau II, que vai de 1894 a 1917, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliada ao capital estrangeiro. Então, assim, alguns países fizeram opção para se industrializar recorrendo às empresas locais, que até seria uma forma, né, de não se comprometer com esses interesses alienígenas que tem por aí, tá? Mas esta foi a opção que o Nicolau fez. Qual foi a opção que ele fez? Pessoal, está na sua tela. Opção pelo processo de industrialização aliado ao capital estrangeiro, ou seja, através de empréstimos, né, de bancos estrangeiros. Isso é bom ou é ruim? Não, isso é péssimo. Por quê? Porque, por um lado, a Rússia se industrializava, né? Lógico. Agora, por outro lado, a Rússia se endividava, né? Tinha que pagar essas contas aí. Tá legal? Os operários concentraram-se em grandes centros, como Moscou e São Petersburgo. Essas cidades, por conta da industrialização, viu, Jack? Elas começaram a inchar. É um crescimento desproporcional, né? Foi algo assim, sem planejamento. Tanto é que Moscou e São Petersburgo tiveram um crescimento muito, muito longo. As condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição do salário. Foi piorar. Piorou e muito, né, a vida daqueles russos, né? A vida daqueles russos que estavam agora bastante vulneráveis. Fome, desemprego e diminuição de salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos, né, dos banqueiros, né, nas mãos dos banqueiros, tá bom? E dos grandes empresários também. Então, nessa sequência, pessoal, então você veja que tanta burguesia estava insatisfeita, né, que não era beneficiada, porque o capital estava concentrado nas mãos do banqueiro e do grande empresário. Então, veja que o governo do czar, ele não consegue agradar nem aos ricos, né, que eram os empresários russos, e não agrada também ao povo, aquelas pessoas mais humildes, né, da população. Meus queridos, vamos fazer um breve intervalo e logo retornaremos para darmos sequência a nosso comentário na sala de hoje, que é sobre a Revolução Russa. Tá ok? Então, aguardando vocês aí logo mais, né, para a nossa próxima aula, né, que esse movimento ele vai repercutir.
O Jack fez aqui uma pergunta que eu vou comentar na próxima aula, viu, Jack? A Rússia estava quebrada naquela época, não tinha nenhum recurso financeiro, ou por conta do capital que estava sendo mal administrado. Questão bacana. Deixe em stand-by, Jack. Logo, logo estaremos retornando para comentar essa sua questão e muitas outras. Tá legal? Esperando vocês.